Vocês enxergam a minha tela? Sim, professor. Tá bom, muito obrigado. Só um minutinho. Bem, eu vou desligar minha câmera só para não sobrecarregar aqui o programa e talvez também a internet. Mas eu estou aqui e estarei falando, representando para vocês. Deixa eu só ver se a gravação já começou. Sim. Então, vamos lá. Bem, a gente vai dar continuidade ao estudo das distribuições de probabilidades. Eu achei melhor a gente, como a gente tem pouco tempo de aula, a gente tem essa aula, se eu não me engano, mais a aula que vem, então eu achei melhor a gente avançar um pouquinho e ir para as distribuições contínuas, tá? Que são distribuições também de probabilidades apropriadas para trabalhar com variáveis aleatórias, que são numéricas e que podem assumir qualquer valor no conjunto dos números reais. Como, por exemplo, a medida de altura, a medida de peso, a medida de massa corporal, a medida de comprimento, e entre outros. Para começar a falar sobre esse conjunto de funções probabilísticas, vamos começar a falar sobre a distribuição uniforme contínua. A distribuição uniforme contínua, assim como a distribuição uniforme discreta, ela leva em consideração que os valores que a variável aleatória vai assumir têm todos a mesma probabilidade de ocorrência. A diferença da discreta para a contínua é que, na discreta, a variável aleatória pode assumir valores pontuais ou valores inteiros. Ela não só pode, como ela deve, tá? Ela só vai assumir valores inteiros. Então, digamos lá, né, voltando lá, aquele exemplo trivial do lançamento do dado, né, quando a gente tinha 6 casos, a gente tem, né, 6 faces em um dado usual, padrão, e quando ele é perfeitamente fabricado, a gente chama de honesto, a gente atribui uma probabilidade de 1 para 6 para cada face, né, ser observada quando ele é lançado. Na distribuição uniforme contínua, não faz sentido a gente falar em valores pontuais ou valores específicos, né, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu acabei de exemplificar para o dado. Aqui a gente vai ter que considerar intervalos de valores. Tá? Então, intervalos de valores. Então, uma medida de comprimento, uma medida de distância, uma medida de velocidade, aceleração, de força, né? Uma medida de força e coisas do tipo assim. Tá? Então, a gente vai falar que se a gente atribuir que uma variável aleatória x for uma medida de força ou uma medida de aceleração ou de velocidade, perguntas que podem surgir para a gente considerar o uso de uma distribuição uniforme contínua é do tipo assim: qual a probabilidade de uma força aplicada em um determinado pilar estar entre 30 e 40 tonelada força, sei lá, estou exagerando, né, obviamente. Tá bom? Megapascal, etc. Tá? Ou então, qual é né, eu tenho um automóvel e aí eu quero saber se em uma determinada via de alta velocidade, qual é a probabilidade de eu atingir uma velocidade entre 200 e 250 quilômetros por hora. Tá? Então, se a gente considerar que esses intervalos que a gente vai trabalhar ou vai investigar especificamente do nosso interesse, se a gente considerar que a probabilidade de ocorrência desses intervalos seja a mesma, a gente vai poder utilizar uma distribuição de probabilidade como a distribuição uniforme contínua.
Bom, então, deixa eu só pegar aqui a caneta. Fazia tempo que eu não fazia isso. Não, não era isso que eu queria. Mas não sei se eu quero riscar. Então, vou pegar a ponta do laser, tá? Matematicamente, a distribuição, ou seja, a função matemática, que é o que a gente chama de distribuição contínua, a gente representa assim também como na distribuição discreta. Então, a gente representa a f de função e x, que é a variável, né? É o valor que a variável assume. Aqui, de certa maneira, está sendo expresso assim para simplificar a notação. Mas percebam que a gente trabalha com intervalos de valores. Então, a minha variável aleatória está aqui e ela estará dentro de um determinado intervalo específico. Tá? Dentro de um determinado intervalo específico, o valor da probabilidade de ocorrência é dado matematicamente por essa expressão algébrica que aqui está apresentada. 1 sobre b menos o a. Tá? Se estiver fora do A, né, fora desse intervalo, ou seja, menor que A ou maior que B, a gente vai dizer que essa função que está aqui descrita, né, ela vai ser igual a zero, que é o que a gente está chamando de caso contrário. Então, ela é matematicamente bem simples, né? Bem simples de trabalhar, porque ela tem essa expressão analítica aqui. Então, é muito fácil. Ver um exemplo. Olha, se o meu slide não mudou, vocês me avisem, hein? Porque eu mudei de slide. Por favor, se manifestem, porque a gente acaba ficando meio enferrujado também no uso da ferramenta, né? Fazia tempo que eu não utilizava o Teams, isso, se bem que eu faço as reuniões esporadicamente com o pessoal de TCC, mas confesso que tem algumas funcionalidades novas, a versão andou atualizando, então eu não estou mais tão habilitado. Então, vamos ver um exemplo? Uma distribuição uniforme de temperaturas, então a gente está trabalhando com temperaturas. Perceba que a gente vai sempre trabalhar com informações com esse aspecto, que podem assumir qualquer valor real dentro de um intervalo pré-determinado. Também a gente não pode dizer assim, vai de menos infinito a infinito. Obviamente que isso aí é quando a gente está trabalhando com aproximações, né? Ou então em casos teóricos ou hipotéticos. Quando a gente vai para situações reais, na grande maioria das vezes, não faz sentido a gente considerar limites infinitos, certo? Então, vamos lá. Uma distribuição uniforme de temperaturas, então, X serão os meus valores de temperatura, que variam de 0 graus centígrados, ou Celsius, né, a 5 graus Celsius. Pergunta: qual a função densidade de probabilidade da variável aleatória X? O que eu estou perguntando aqui? Não sei. Então, é aquilo que eu acabei de falar, de mostrar, aquela função matemática que pode assumir dois determinados valores, né? Um quando está dentro do intervalo especificado e outro quando está fora, é a tal da função densidade de probabilidade que eu estou perguntando aqui, tá? Da variável aleatória, sempre vai estar associada a ela. Se eu estou trabalhando entre 0 e 5 graus, é porque a probabilidade só poderá ser calculada dentro desse intervalo, tá? Então, é de 0 a 5, aqui x é a temperatura. Então, dentro desse intervalo, a minha expressão matemática, ou a probabilidade, vai poder ser calculada dessa maneira. Lembra que aqui era o A, o tal do A, que eu estava trabalhando, né? O A até B, e o meu B é o 5. Então, era aqui embaixo, era B menos o A, que vai ser, então, 5 menos o zero. Vai ficar 1 sobre 5, no fim das contas, né? Então, a probabilidade de ocorrência de uma temperatura de qualquer valor dentro desse intervalo vai ser dada por 1 sobre 5, que é que a gente caracteriza como sendo uniforme para qualquer valor real dentro do intervalo. Quantos valores existem de temperatura dentro desse intervalo? Milhões, infinitos. E a temperatura vai poder assumir qualquer valor. Aí isso, obviamente, vai depender do meu instrumento de medição, né? Quanto mais acurado, né? Vou dizer assim, ele for, mais ele vai conseguir medir uma diversidade de valores de temperatura. Fora do intervalo 0 a 5, a temperatura, ou a função, desculpa, a função
densidade de probabilidade vai ser zero, como a gente já tinha apresentado, que é o que eu estou chamando de caso contrário. De caso contrário. Então, é bem simples, né? Só para mostrar como que a gente constrói, a partir de um enunciado de um exemplo. Outro exemplo. A dureza de uma peça de aço pode ser considerada uma variável aleatória uniforme, tá? Então, já estou designando aqui qual vai ser o tipo de variável aleatória, e ela vai estar definida nesse intervalo de 0 a 50, ou, desculpa, de 50 a 70, tá? De 50 a 70. Então, de 50 a 70, numa escala Rockwell, que é uma escala que mede dureza, né, de peças. Pergunta: qual é a probabilidade de que uma peça tenha dureza entre 55 e 60? Percebe que de 50 a 70 tem essa distribuição uniforme da variável aleatória, mas aí dentro desse intervalo, eu estou perguntando qual é a possibilidade da variável aleatória, da dureza, no caso, né, assumir qualquer valor entre esse outro intervalo aqui, que é menor, né? Esse 55 a 60 está dentro do intervalo de 50 a 70. Então, como é que a gente calcula essa probabilidade? Então, está aqui, ó. A função densidade, ela é dada por essa função aqui, né? Essa equação, essa função matemática, que é 1 de 70 a 70 menos o 50, que é o intervalo inteiro. A diferença é 20, então é 1 sobre 20, né? A variável aleatória definida dentro desse intervalo tem essa função densidade de probabilidade, então. No entanto, eu quero calcular a probabilidade para o intervalo de 50 a 60. Desculpa, 55 a 60, né? 55 a 60. A gente vai fazer o que para obter essa probabilidade? Como a gente está trabalhando com... Será que está pequenininho para vocês aí? Se tiver, eu aumento aqui, ó. Acho que eu aumento melhor, né? Como a gente está trabalhando com medidas contínuas, a gente vai, em vez de somar ou então fazer um outro tipo de cálculo qualquer, a gente vai fazer uma integral, tá? Porque a gente está pensando numa variável aleatória contínua. Vejam só. E ela é uma integral definida, né? Por quê? Porque ela tem limites. Então, aqui, os limites vão ser exatamente os valores aos quais eu tenho interesse em obter a medida de probabilidade. Então, de 55 a 60, então 55 é o meu limite inferior e o 60 é o limite superior, né, da integral. E aí eu pego a função densidade de probabilidade, vai ser meu integrando. E eu vou integrar em relação a x, por isso eu tenho dx aqui. Por que em relação a x? Porque x é a minha notação para a variável aleatória. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Pessoal, como a gente tem aqui um valor numérico, a minha variável aleatória, ela está aqui, a minha variável, ela está como um x, né? Um polinômio de potência zero. Então, x a zero. Como é que a gente integra? Como é que a gente... Se eu consigo escrever aqui. Vou tentar, vou tirar aqui um pouquinho. A gente iria integrar. Então, veja só, é como se a gente tivesse bem aqui um x elevado a zero. Opa, não sei nem mais escrever. Como é que a gente integra um integrando que é polinomial? Se no caso aqui é zero, dx, né? Dx. Acrescenta 1, vai ser x elevado a 0 mais 1. E embaixo eu vou ter um denominador, vou ter uma razão aqui, né? Como resultado da integral. Que vai ser exatamente 0 mais 1. 0 mais 1. Portanto, nem vou acrescentar a constante, vou considerar que ela fosse definida. Vai ficar assim, né? X elevado a 1 dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, é x. Então, é x. Então, ficou aqui, ó, o x, né? Vai ficar 1 sobre 20 vezes x como resultado.
Tá? Então, o resultado aqui da integral vai ser 1 sobre 20 vezes x. O que eu vou fazer? Atribuir esses limites, né? Então, 55 aqui e o 60 lá no superior. Por isso, aí da definição de integral, a gente vai pegar o x assumindo o valor 60 menos o x assumindo o valor 55. Por isso aparece aqui, ó, 60 menos 55, por causa disso. A definição de integral. Esse 20 aqui embaixo é desse 1 sobre 20 que está aqui. Tá? Então, com isso, a gente consegue calcular, chegar nesse resultado aqui, né? 60 menos 55 é 5 sobre 20. E aí, se a gente simplifica, vai ter 1 sobre 4, que isso é 0,25. Então, a probabilidade da dureza da peça que a gente está analisando, sendo que a variável que está medindo ali a dureza das peças, né, vamos dizer assim, fabricadas em um determinado local específico, de estar entre 55 e 60, sendo que vamos dizer assim, a especificação é de 50 a 70, é de 0,25 ou de 25% de chance. É razoavelmente simples aí também, isso aí, esse cálculo. Deixa eu voltar aqui para o apontador. Se não ficou claro, por favor, se manifestem, tá? Eu sei que a distância assim é mais complicado, trabalhar com essas teorias e com esses cálculos, mas, por favor, se não entenderam, podem me avisar que eu repito alguma coisa por tudo. Tá? Bem, era isso que eu tinha para falar de distribuição uniforme contínua. Vou falar de uma outra distribuição de probabilidades muito importante, principalmente para o pessoal de engenharia elétrica, tá? Não que não seja importante para os demais cursos, mas o pessoal de engenharia elétrica e engenharia de produção, especificamente, são os que mais utilizam. Engenharia civil, razoavelmente, tá? Mas, e aí na computação, eu não sei exatamente como implementar onde é que isso pode ser implementado. Mas a distribuição exponencial, ela tem uma relação muito próxima com a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ela relembrando, né, que eu já comentei sobre ela em uma aula passada. Nossa. A distribuição exponencial é uma distribuição que ela faz uma contagem em intervalos de tempo ou intervalos de espaço, tá? Ou em intervalos de maiores dimensões. E aí, esses intervalos de tempo, como eu considerei aqui, a contagem, a gente faz a probabilidade pela distribuição de Poisson, né? A gente obtém um determinado valor de contagem, a gente quer saber qual é a probabilidade daquela contagem ocorrer. E aí a gente vai recorrer à distribuição de Poisson. Quando a gente quer saber qual é o intervalo de tempo necessário para aquela determinada contagem ocorrer, ou quando a gente quiser saber o intervalo espacial para que aquela contagem ocorra, a gente vai em busca de uma outra distribuição de probabilidades, que é a exponencial, tá? Porque ela tem como variável aleatória um x também, mas que vai ter um aspecto de variável aleatória contínua, por isso a gente deve recorrer a ela, tá? Quando quiser calcular qual o tempo necessário para que 3 alunos estejam, né, online assistindo uma aula, por exemplo, tá bom? E coisas do tipo. Então, é o que está aqui no slide, tá? Então, se o número de chegadas, né, por exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo já. De uma prestadora de serviços, vamos supor, um determinado escritório ou um comércio, que seja, eu quero saber qual é a possibilidade de chegar 20 pessoas no meu horário de almoço, por exemplo, que é de meio-dia a meio-dia e 30, por exemplo. Eu vou ficar chateado, por exemplo, em um período específico. Então, a distribuição de Poisson é apropriada para responder à pergunta. E aí, automaticamente, associado, a gente vai ter, para saber qual é o intervalo de tempo entre essas chegadas, tá?
não necessariamente só no intervalo de tempo para quantas ocorrerem, mas entre elas, assim, chegou um agora, 12h05, e aí daqui mais 5 minutos chega mais um, ou daqui mais 2 ou 3 minutos chega outro, tá? E aí esse intervalo de tempo a gente analisa probabilisticamente por essa distribuição, que é exponencial. Matematicamente, ela tem essa cara. Tá aqui, ó. Carinha aqui, ó. Perceba que a gente usa a mesma notação para representar a função de probabilidade ou função densidade de probabilidade, tá? Que é x, que é a variável aleatória. Então, quando está minúsculo assim, tá? Por convenção, a gente está se referindo a um intervalo, tá? Lembra que eu comentei, quando a gente está falando de variável contínua, a gente trabalha só com intervalos. Não faz sentido a gente trabalhar com valor específico, porque a gente não vai ter uma área, tá? Para analisar. É como se a gente estivesse analisando um intervalo de tamanho zero. E analisar um intervalo de tamanho zero é medida de probabilidade igual a zero. Tá? Então, é um pouco da teoria probabilística aqui sendo falado. Matematicamente, lembra que na distribuição de Poisson tinha uma taxa de ocorrência, uma taxa de ocorrência e tal, que é o que a gente chamava de média também, né? Taxa média e tal. Aquela mesma medida, aquele conceito aparece aqui. Tá? Aqui é ainda representado pela letra grega lambda. Tá? Então, é a mesma que aparece lá na distribuição de Poisson. E aí, multiplicado pela constante exponencial, que é aquele valor de 2,7182, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá? Só que ela tem um expoente. E esse expoente é menos lambda vezes x. Tá? Esse lambda é esse mesmo lambda daqui. E x é justamente a variável, tá? Vai ser um intervalo que a gente vai calcular. E essa função ela é definida também, somente, na realidade, para valores positivos. Tá? Mas e o zero não entra? Em tese, assim, teoricamente ele entra, mas não faz muito sentido a gente usar esse valor zero para a variável, porque senão a gente estaria dizendo assim, o intervalo é zero, ou seja, chegou todo mundo simultaneamente ou junto. Então, não teria por que analisar. Tá? Então, por isso que a gente atribui assim, x maior que zero. E quando é menor que zero, qual é a função densidade de probabilidade? É zero, tá? É que nem lá na distribuição uniforme contínua. A gente mostrou que dentro de um intervalo ela tem um aspecto algébrico e fora dele ela tem um outro valor numérico que é o zero. Então, é sempre assim. Belezinha? Deixa eu ver aqui. A internet, eu fico com medo da minha internet aqui também variar. Então, se eu cair aqui, me esperem, não saiam. Bem, lembra que eu comentei aí que das distribuições de probabilidade que eu apresentei, eu sempre mostrava duas informações associadas a cada uma delas. A primeira, que é a que a gente chama de valor esperado ou esperança da variável aleatória. A gente está sempre usando aqui x como representante da variável aleatória, né, em termos de notação. No entanto, eu posso usar qualquer letra do nosso alfabeto, tá? A gente utiliza o alfabeto árabe, né? Árabe, né? Esse é o nosso alfabeto, tá? Eu estou confundindo com os números, o português, né? E aí a gente pode usar uma letra maiúscula. Eu estou usando o X só por convenção, para a gente padronizar. E o valor esperado nada mais é do que a média, tá? Toda função densidade de probabilidade tem associada a ela, ou mais especificamente a variável aleatória que tem uma determinada distribuição de probabilidade, tem sempre essas duas informações associadas. Um que é a esperança, o valor esperado. No caso da exponencial, é 1 sobre lambda. Tá? Lembra que esse lambda é a tal da taxa média, lá, a taxa de ocorrência de um determinado evento. E temos a medida de variabilidade. Como a gente está lidando com variável aleatória, a gente sempre tem que lembrar que a gente está trabalhando com medidas que variam, tá? Que vão variar em um determinado grau. Seja ele grande ou pequeno, e aí a gente vai saber
a partir dessa informação que a gente pode obter dos dados que a gente estiver trabalhando. Nesse caso aqui, quando x tem distribuição exponencial, a gente tem, algebricamente, como calcular essa variância a partir dessa equação que aqui está. É 1 sobre lambda ao quadrado. Que lambda? Esse mesmo lambda aqui. O problema vai fornecer, tá? No geral, o problema fornece diretamente o valor desse lambda ou dessa taxa de ocorrência, ou ele vai dar informações para que a gente possa calcular esse lambda. Sem ele, a gente não consegue estudar qualquer problema que envolva distribuição exponencial. Certo? E aí, esse valor esperado, ele vai medir justamente o tal do intervalo de tempo, mas só que o intervalo de tempo médio entre eventos sucessivos. E vamos entender eventos sucessivos como sendo o evento que a gente está observando. Belezinha? Vamos ver exemplo. Carros chegam a um posto de gasolina. Tem lá um posto de gasolina, né? Obviamente, carros, vamos entender carros como qualquer automóvel, tá bom? Seja uma moto, seja um automóvel né, de uso coletivo, ou mesmo carros de maiores portes, como caminhões, caminhonetes, etc. E eles chegam no posto para abastecer de forma aleatória, tá? Que é o que está dizendo aqui, aleatoriamente. E eles chegam a cada 2 minutos, em média. Tá? Vamos dizer que é um posto que fica num local, assim, bem estratégico. E aí, obviamente, né, se ele está num local bom, vamos dizer assim, né, em termos comerciais, porque ele tem um fluxo grande, vai acabar tendo um fluxo grande. Então, esses carros chegam a cada 2 minutos. A gente já tem aqui uma informação nesse problema. Em média. Então, a gente já tem a média. Tá? Então, isso aqui é o tempo, né? Se a gente está... é o tempo médio de chegada entre eles, né? A cada 2 minutos chega um. É isso que ele está me dizendo. O que vai pedir aqui? Determine a probabilidade de o tempo entre as chegadas de carros não exceder 1 minuto. Se em média chega um carro a cada 2 minutos, eu quero ver, vamos supor, num horário de pico, esse tempo entre as chegadas reduzir para 1 minuto, tá? Ou seja, não exceder 1 minuto. Então, eu quero ver onde vai ser o pico desse movimento. Esse cálculo, lembra lá que a gente tinha uma f de x? Aí eu falei, mas aquilo ali é para simplificar a notação e tal, e tal, e tal. Bom, aqui, ó, na distribuição exponencial tem uma mudança. Tá? Quando eu quero estudar problemas que envolvam esse conceito, a gente sempre vai falar que não exceda tal valor, não exceda tal intervalo, seja no máximo igual a tanta coisa. Então, a gente sempre vai usar expressões desse tipo, porque isso vai dar uma ideia de problemas intervalares. Tá? Para a gente não ficar olhando para a situação de forma pontual, porque não faz sentido até. Se a gente tiver um problema em que a gente queira observar valores específicos, a gente tem que recorrer a outro tipo de teoria, tá? Para distribuições discretas, por exemplo. Mas vamos lá, o que a gente quer? A gente quer calcular a probabilidade de que o tempo, então essa variável aqui, ó, ela representa o tempo entre as chegadas, tá? Entre os automóveis, lá entre os carros, no posto de gasolina, e eu quero que isso não exceda 1 minuto. Não exceder 1 minuto, ó, é usar matematicamente esse sinal aqui matemático. Não exceda quer dizer que pode ser que seja menor ou no máximo igual. E aí essa barrinha aqui é o igual. O menor está aqui. Aí eu fico poluindo, né? A coisa toda. Bem, voltando aqui. Então, para responder, para chegar nesse resultado, ó, a probabilidade do tempo não exceder 1 minuto, que a gente ainda vai substituir isso, eu tenho uma expressão matemática que me fornece esse cálculo.
tá? Que é sempre assim, 1 menos a exponencial de menos lambda x, tá? Para problemas que envolvam distribuição exponencial, quando eu quiser calcular uma medida que não exceda um determinado valor, sempre eu vou utilizar essa equação, tá? Por que que eu estou enfatizando isso? Primeiro, que é para vocês entenderem que é sempre assim. Segundo, é porque eu vou deixar isso na gravação. E terceira, porque eu vou disponibilizar a gravação para vocês depois, tá bom? Para que vocês possam fazer aquela atividade que a gente vai ter, né, como atividade avaliativa. Tá? Que possivelmente vai ter problemas lá da distribuição exponencial. Eu não fiz o cálculo, né? Isso aqui já é um... Espera aí. Aí eu fiz. É continuação. Se um carro chega a cada 2 minutos, tá? Em média, em 1 minuto, que é o que eu estou interessado em calcular, chega meio carro, se fizesse sentido, mas não faz, né? Não faz sentido, meio carro. Mas a gente está na teoria. Na teoria, tudo pode. Então, meio carro chega em 1 minuto, em média. Lembra que na distribuição exponencial, a gente tinha como média, né, o valor esperado da minha variável aleatória. Sabe que eu estou bem enferrujado aqui de escrever. Eu lembro que teve uma época, quando acho que já era 2021, a gente já estava no segundo ano, né, de uso do Teams, eu já estava meio craque escrever. Eu não, como eu não tenho a canetinha, eu escrevo com mouse e fica meio ruim. Então lembra, se eu tenho que a minha média é da distribuição exponencial é dada assim, e aí a gente tinha aquela informação que, em média, chega um carro a cada 2 minutos. Desculpa, eu que me atrapalhei aqui. Então, é um carro a cada 2 minutos. Né? Chega um carro a cada 2 minutos. Se chega um carro a cada 2 minutos, é porque o meu tempo é 2. Tá? Então, esse número aqui é o tempo. Média de tempo entre as chegadas, né? 2 minutos. Como eu tenho essa informação? Então, esse 2, voltando aqui, é igual à média, né? Então, esse 2 aqui substitui a esperança de x, e essa esperança de x é 1 sobre lambda, por isso que eu posso escrever essa igualdade desse jeito. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso encontrar o valor do lambda. O lambda é a taxa de ocorrência, tá? Eu não tenho a taxa de ocorrência, eu tenho o tempo entre as chegadas, tá? Então, a gente precisa entender direitinho aí essas informações. Como é que eu vou obter o lambda? Trocando aqui, né? Trocando, né? Se o lambda está dividindo, ele vai para o outro lado da igualdade multiplicando. Se o 2 está aqui, né, multiplicando alguma coisa, ele vem dividindo. Por isso, a gente faz isso. O lambda é 1 sobre 2. A gente meio que trocou de lugar o 2 com lambda. E aí chega aqui onde está isso aqui. 1 sobre 2 é meio. Então, é por isso que chega aqui, ó, meio carro em 1 minuto. Tá? É, em 1 minuto. Vamos lá. Agora eu posso, ó, por que que eu precisava do valor do lambda? Tá? Por que que eu precisava do valor do lambda? Porque ele está aqui, eu preciso dele. Lembra, x aqui vai ser o tempo não exceder, olha, eita, foi sem querer, tá? Esse aqui é o tempo, o valor do tempo, a variável que representa o tempo, e eu quero que esse tempo não exceda 1 minuto. Lembra que eu disse que era sempre dado por aquela equação lá, aquela expressão matemática? Por isso, eu precisava do lambda, porque é 1 menos a exponencial elevada a menos lambda x. O valor do x que aparecer aqui é o mesmo valor que tem que aparecer aqui. E aqui é o lambda. Como eu não tinha o lambda, eu tive que recorrer às informações do problema para obter esse resultado. Se não, eu não consigo calcular. E aí, ó, conta matemática é essa, tá? Vou até pedir depois, nem precisa vocês fazerem, mas
Dá para fazer numa calculadora científica, no aplicativo do celular, no formato científico, porque para chegar nesse resultado, tá? Porque precisa dessa constante, tá? 1 menos a exponencial elevado a menos meio vezes 1. Menos meio vezes 1 é o próprio menos meio, né? Então, é 1 menos a exponencial de menos meio, tá? Essa conta aqui é bom que vocês tentem calcular, tá? Se não conseguirem, me avisem, tá? E tem que chegar aproximadamente nesse resultado. Tá? Tem que chegar aproximadamente nesse resultado. E aí tem vários recursos, né, que vocês podem buscar para calcular. Uma calculadora científica comum, uma planilha, ou um outro software, ou mesmo um site. Aí é cheio de site calculadora, né? Lembra que a gente viu em uma determinada aula, eu fui buscar lá uma calculadora científica, a gente estava na aula, uma das aulas lá no laboratório, e porque a gente foi calcular a combinatória, né? Lembra? Tem uma série aí de caminhos para se utilizar e chegar nesse resultado. O importante Ô, é vocês professor, chegarem. Pois não. você pode explicar de novo qual que foi o valor que substituiu o E? O E é uma constante, tá? Então, você tem que buscar. Espera aí, vou fazer o seguinte. Compartilhar uma planilha. Uma calculadora científica, deixa eu ver aqui. Vou usar uma planilha. Compartilhei, né? Espera aí. Compartilhar aqui uma janela que é a minha planilha Excel. Então, tá ali. Deixar isso aqui. Olha só. O E é a constante exponencial. Então, se você vir aqui, ó, se eu não me engano, assim ele calcula. Calcula? Não. Tem que colocar um aqui, ó. É essa constante aqui, ó. A 27182. Lembra que eu acho que eu comentei isso? Quer dizer, ela tem dígitos infinitos. Dígitos infinitos não, né? Vai até aqui, porque aí depois tudo aqui é zero, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Então, não sei se eu... Mas eu usei isso aqui, ó. Ó, a função que eu usei. ESP de 1. Então, isso aqui é a mesma coisa. Essa que tinha uma caneta que eu usava aqui. Tá aí. Então, é isso aqui, ó. É exponencial elevado a 1. Isso é igual a 2,7182. Mas você não precisa decorar isso. É só vir num programa, como uma planilha, né? E aí vem, por exemplo, ESP de 1. Tá ali. Ah, mas aí eu não sabia usar qual função usar numa planilha Excel. Espera aí. Vou compartilhar. Vou compartilhar a janela do meu navegador. É esse que está aqui. Espera aí, deixa eu... Então, vamos ver assim. Calculadora científica. Estão vendo meu navegador? Sim. Espera aí, online, né? Aí, senão ele vai achar que eu estou querendo comprar a calculadora científica. Então, cadê a constante? Está aqui, ó, a constante E. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consigo. Então, está aqui a constante E. Eu acho que se a gente clicar no botão, ele aparece aqui, e clicar no igual, ele já mostra, ó. Então, já não precisa... Por que eu estou te mostrando isso? Porque você não precisa decorar isso, tá? Eu falei lá, 2, eu nunca sei depois do 2 aqui, eu só sei até a quarta casa decimal. Eu sempre falo 27182, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Foi o que eu falei. Porque eu nunca sei depois ali os dígitos, depois da quarta casa. Porque eu não me importo em decorar, eu sei utilizar os recursos para achar esse valor. Tá bom? Eu já estou dando as dicas aí Beleza, obrigado, professor. Ah, por nada. Podem perguntar, tá? Por favor, não sei que vocês... Quer ver? Vamos calcular, então, aqui. Eu descompartilhei, né? Vou voltar lá. Então, ó, de novo, aqui meu navegador, tá? Então, peraí, vamos limpar isso? Então, olha só. Eu compartilhei da forma errada, sabia?
Estou enferrujado, peraí. Peraí. Beleza. Aqui. Então, a gente veio para cá. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, a gente tem que vir aqui, ó. Então, é 1 menos a exponencial de menos meio. 1 menos a exponencial de menos meio, se a gente for. Aqui, ó. Menos a exponencial de menos. Menos meio vezes 1 é o próprio menos meio, né? Então, 1 menos a exponencial de menos meio. Vai ficar 1 menos exponencial. Vamos ver se ele aceita assim. Não. Tá. Não sei, vou arriscar. 0,5. Não pode ter probabilidade negativa. Então, tem erro. 1 menos exponencial. Se a gente coloca parêntese, acho que é. E menos 0,5. Também não pode ter probabilidade. Tem que fazer alguma coisa. Bem, aqui teria que mexer. Lá na planilha, vou voltar lá na planilha. Aqui eu faria rapidinho. Igual a 1 menos o ESP de menos 0,5. Isso aqui. Então, até é usar o recurso que a gente sabe usar, né? Ali na calculadora online, ali, confesso que eu não sei qual é o rolo que eu estou fazendo aqui. Né? É 1 menos... vamos fazer assim? Exponencial. Ah, eu acho que é esse aqui, ó. ESP menos 0,5. ESP. Não é. Ah, não sei. Teria que olhar lá direitinho, não sei. Não sei mexer nessas calculadoras online. Então é isso, né? Tem que usar aí os recursos que a gente sabe mexer e que não vão atrapalhar a gente, né? Tá bom? Mas é isso. Vamos continuar? Então, dá aproximadamente esse valor. Então, o que é esse resultado aqui, tá? O que é esse resultado? Eita, peraí. Eu queria apagar. Esse resultado, ele está me dizendo o seguinte. A probabilidade do tempo entre as chegadas dos carros no posto de gasolina ser inferior ou igual, né? No máximo igual a 1 minuto, né? E o tempo entre as chegadas de um para outro é igual a 0,3934, ou seja, em percentual, se a gente falar isso em chance, né? A gente dizer, olha, tem a chance de 39% de um carro para outro, aqui no horário de pico, o tempo entre a chegada de um para outro, ter no máximo de 1 minuto. Isso é o que está me dizendo esse valor. Bom? Outro exemplo. A clientela, deixa eu mudar aqui. A clientela de uma loja vem da cidade, ou seja, da área urbana, né, na realidade, e de áreas rurais de uma determinada em relação a essa loja, tá? Ou seja, ao seu derredor. Ele está chamando aqui clientes da cidade. Isso aqui é um exemplo que eu peguei de um livro traduzido, então a tradução ficou bem ruim. Clientes da cidade chegam a uma taxa de 5 por minuto. Tem uma taxa dada aqui. Então, isso aqui possivelmente é um lambda. E clientes da área rural chegam a uma taxa de 7 por minuto. Então, a gente tem duas taxas aqui. Possivelmente, a gente vai ter que agregar isso aí. As chegadas, olha só que incrível. Raramente isso acontece na minha rua. Eu moro no centro da cidade. E aí eu lembro quando eu dava aula online, toda vez que eu ia dar aula, começava um monte de barulho de moto. E hoje, parece que adivinharam. As chegadas, voltando aqui, as chegadas são totalmente aleatórias, tá? Então, é isso. Por que todo problema que envolve probabilidades fala isso? Porque é importante reforçar. Se a gente está trabalhando com problemas de ocorrências aleatórias, a gente pode fazer uso da teoria de probabilidades.
Se eu dissesse assim, as chegadas, elas são sistemáticas. Elas ocorrem de 3 em 3 minutos. De 3 em 3 minutos, exatamente, eu recebo um cliente, ou de 3 em 3 minutos, exatamente, eu vou abastecer um automóvel, né? Digamos, voltando lá, por exemplo, do posto de gasolina. Se a gente trabalha com eventos ou fenômenos sistematizados, não tem por que analisar probabilisticamente. Tá? Então, por isso que problemas que envolvem conceitos da teoria de probabilidade sempre reforçam com essas frases desse tipo. As chegadas são totalmente aleatórias. Então, é para reforçar. Olha, isso aqui varia. Falar que totalmente aleatório é que varia de um momento para o outro, de um para outro e de alguma forma. Pede-se, determine a probabilidade de o tempo entre as chegadas para todos os clientes ser menor do que 5 segundos. Olha só, é coisa teórica mesmo, né? Eu estou falando aqui de minuto, aí eu quero de 5 segundos, coisa teoria. Vamos lá, só para exercitar. Lembra que eu disse que a gente tinha duas taxas? Então, a gente tinha uma taxa para os clientes que é da área urbana, ou que ele está chamando de cidade, que é dado por 5 clientes por minuto. E aí a gente tinha uma outra taxa, que era dos clientes residentes em área rural, ali do entorno da tal loja, né? 7 clientes por minuto. Para a gente ter um compilado disso aí, como é que a gente faz, hein? A gente soma. Simples, tá? Para a gente ter uma taxa total, é só somar. 5 mais 7. Por que é possível fazer a soma direta? Porque a gente tem os dois valores nas mesmas unidades de medida. Só por isso. E aí a gente soma, a gente chega nesse resultado. 12 clientes por minuto. Então, fica na mesma. E é isso aí. Olha só, acho que ele ouviu o que eu falei. Vamos lá. Se eu quero saber que esse intervalo de tempo entre as chegadas, né, dos clientes na loja, olha só, vai bombar, né? Na realidade, é isso que eu quero. A cada 5 segundos chega um cliente. Imagina, que comércio maravilhoso, né? O dono dessa loja aí deve estar bem feliz. Por isso que ele está querendo saber qual é a possibilidade disso acontecer. Se isso acontecer ou se concretizar, vai ser muito bom. Lembra que eu tinha um pedido, né, um cálculo pedido em segundos, e eu tinha uma informação dada em minutos, que é as taxas lá todas em minutos. Por isso eu preciso fazer uma certa conversão. Aqui o raciocínio é o mesmo lá da física. Eu sempre reforço, né? Quando a gente trabalha com essas unidades de medidas, né? Esses números que tem as unidades de medidas, eu sempre reforço e faço uma alusão ao que a gente vê lá na disciplina de física básica, física geral, física mecânica, onde a primeira aula que a gente vê é a conversão de unidades. E aqui também a gente precisa fazer isso, porque tudo precisa estar na mesma unidade de medida, senão a gente não pode fazer cálculo algum. Então, eu tenho lá a minha variável aleatória, que é o tempo entre as chegadas dos clientes na loja, e eu quero calcular a probabilidade entre essas chegadas de tempo, né? O tempo entre essas chegadas seja de 5 segundos. Mas eu estou convertendo para minuto. Então, é 5 de 60. Que maravilha, hein? É só porque eu estou dando aula online. De 5 de 60, tá? Por isso que eu transformei os 5 segundos em minutos assim. Aí lembra que eu falei, é sempre a mesma fórmula e tal, né? 1 menos a exponencial de menos lambda vezes x. O que aparece aqui? A mesma coisa. Então, eu quero que o tempo não exceda 5 segundos. X é a variável que representa o tempo, então, matematicamente, é assim que eu estou representando, tá? Quero que esse tempo não exceda 5 segundos.
E aí, não exceder é aquela mesma formulinha. Por que apareceu 12 aqui, hein? Lembra da taxa? Voltando aqui, ó. 12. Tá? Então, é menos lambda. Lembra também? Eu já estou na caneta, né? É menos lambda, o lambda para gente total é 12, tá? 12, e aí o tempo é 5/60. E aí a gente faz essa conta, tá? Esse exponencial de menos 12 vezes 5/60 dá isso aqui, ó. 0,368, tá? E 1 menos. Ah, mas aí como é que eu vou fazer? Então eu vou voltar lá, tá? Deixa eu ir lá na planilha, porque é mais rápido, porque é onde eu sei operar mais rapidamente. Bom, preciso ter um pouquinho de paciência, tá? Aqui, deixa eu deixar isso aqui. Então, olha só. Então, vou subir aqui. A gente tem, vou até diminuir essa coluna. Tá. Eu vou fazer aquele cálculo lá da exponencial. Igual ESP. Aí eu faço tudo aqui dentro mesmo. Menos 12 vezes 5/60. Ó, 0,3678. Voltando. Ah, eu compartilhei errado, desculpa. Porque eu quero que vocês vejam. Eu fico atrapalhando, né? Ó, 0,3678. Aí a gente vai lá no slide. 0,368. O que aconteceu? Eu certamente diminuí, ó, as casas decimais. 368, ó. 0,368. 0,368. Só que é 1 menos isso, né? Então, vai ser igual a 1 menos isso aqui. Ó, 0,632. 0,632. Então, é assim a conta. Eu estou fazendo na planilha Excel porque é o que eu manipulo mais rapidamente, tá? Mas eu faria isso também bem rapidinho na minha calculadora científica de mão que eu tenho. Mas ali no online também, aí vocês sabem mexer mais que eu, então eu deixo por conta de vocês, tá? Descobrir. Vocês são jovens. Sei que vocês sabem muito mais que eu. Belezinha? Então, vamos lá, continuando. Que eu ainda quero falar da distribuição normal hoje ainda, tá? Tá, aí a gente vai encerrar essa parte. Na aula que vem, a gente vai ver só mais um aparato geral, assim, de estatística e tal, que vai ser a nossa última aula antes da prova, né? Da atividade avaliativa, né? Que vai ser, a gente vai fazer uma lista aí de atividades. Então, vamos ver mais um exemplo? Suponha que o tempo gasto, percebe que falar de distribuição exponencial é sempre falar de tempo, praticamente, tá? No máximo, a gente vai falar de espaço, mas assim, eu raramente vejo exemplos falando de espaço. E onde que eu vejo, em geral, é na parte mais teórica, e isso é visto em cursos mais específicos. Não um curso geral ou genérico, como esse nosso aqui. Continuando. Suponha que o tempo gasto em um banco tenha distribuição exponencial, com média de 10 minutos. O que essa frase está me dizendo? O tempo que se fica esperando, né? Você fica dentro de um banco, um certo banco, né? É em média de 10 minutos, tá? Ah, por que que eu falo em média? Isso quer dizer que pode variar. Opa, pode variar. Se ele pode variar, ele tem uma aleatoriedade intrínseca. A situação tem uma aleatoriedade intrínseca. Beleza, então posso fazer um estudo probabilístico. Pergunta: qual é a probabilidade de um cliente ficar mais do que 15 minutos? Ele já fica em média 10. Vamos lá. Se eu tenho uma média que é dada em 10 minutos, lembra lá que a gente viu? É bem parecido com o primeiro. Eita, deixa eu apagar. Primeiro exemplo. Lembra lá, em média, isso quer dizer que a média da variável aleatória é dada pelo valor esperado, que é igual a 10.
e que isso é igual a 1 sobre lambda. A gente ter dado isso aí. Então, 10 é igual a 1 sobre lambda. Aqui, ó. Então, lambda é quanto? Isso troca aqui, né? Aqui. Lambda vai para lá, 10 desce, então fica 1 sobre 10. Então, eu tenho aqui a taxa de ocorrência. Então, é quantas ocorrências vão acontecer. Tá? Beleza. Por que eu preciso disso? Porque quando eu quero encontrar probabilidades que são, assim, superiores, são mínimas, desculpa, né? Lembra que até então a gente estava, no máximo tal valor, no máximo tal valor. Agora, quando eu quero no mínimo igual a tal valor, a gente vai mudar um pouquinho aquela expressão que a gente tinha. A gente tinha probabilidade do x igual a 1 menos... Opa, eu errei. Errei. Deixa eu apagar. Vou escrever um negócio aqui dentro. Probabilidade do x ser menor ou igual em um certo valor vai ser igual a 1 menos a exponencial de menos lambda vezes x. Isso quando eu queria encontrar a probabilidade de valores que não excedessem um teto. Agora, quando eu tenho um mínimo, ou seja, é de um determinado valor para mais, essa expressão fica mais simples até, esse cálculo de probabilidade fica exponencial de menos lambda x. Sumiu ali aquele termo 1 menos, tá? Que é o que a gente está aqui. O que a gente quer calcular isso aqui, né? A probabilidade de ficar 15 minutos. Então, no mínimo isso, tá? É no mínimo isso que a gente quer. Então, se eu já calculei o lambda, né? Consegui calcular o lambda, eu tinha a média, mas eu não tinha o lambda. Tá? Então, a média é 1 sobre o lambda. Então, se eu tinha a média, eu facilmente encontro o lambda, que foi 1 sobre 10. E aí, esse tempo de ele ser no mínimo de 15 minutos, ou seja, ficar pelo menos mais 5 minutos, além da média, né, que é os 10 lá que a gente tem, é exponencial de menos lambda, menos 15, que é o x, né? Eu coloquei na frente aqui, tá? Mas tanto faz. Isso é a mesma coisa aqui, ó. Menos x vezes o lambda, tanto faz aqui, né? Dá no mesmo. Eu só coloquei aqui o valor numérico na frente. E aí substitui o lambda. Menos 15 vezes 1 sobre 10, isso dá aproximadamente, ó, isso aqui é de aproximadamente, tá? Porque é um número bem, deve ser maior. Deve ser um pouco diferente, 0,220. Deixa eu compartilhar aqui com vocês lá na planilha para ver como é que vai ficar. E aí eu vou compartilhar correto agora. Quero ir lá na planilha. Planilha é igual a exponencial de 15, menos 15, né? Menos 15 vezes 1 sobre 10. E é dividido por 10, né? 0,223. Então, olha, eu coloquei, então, aproximadamente 220, tá um pouquinho maior, na realidade. Tá? Isso aí. Só fechar desse jeito que eu sempre me atrapalho aí. Beleza, aqui, tá? Bem, chega de distribuição exponencial, senão eu não vou conseguir falar da distribuição normal, tá? Tenho vários exemplos aqui, mas eu quero falar dessa aqui que é a principal. Ela é a principal distribuição de probabilidades quando a gente está falando de variável aleatória contínua. Por que ela é a principal? Porque a distribuição normal, ela é muito usada como condicional para uma série de testes estatísticos. Tá? Quando a gente faz aqueles estudos estatísticos e faz alguns cálculos e testes de hipóteses e modelagem, coisas do tipo assim, a grande maioria daqueles métodos considera, ou seja, exige que
tem como condicionalidade que a informação tenha uma distribuição normal. Ter uma distribuição normal, a gente está querendo dizer é que tenha um comportamento matemático semelhante a essa função matemática que a gente está chamando de distribuição normal. Parece ser meio... É um matematiquês, assim, né, que eu estou falando, mas não tem para onde fugir. É isso. A distribuição normal, ela vai descrever muitos fenômenos aleatórios que são comuns à nossa vida, tá? Por isso, ela é a mais utilizada de todas as distribuições, tá? Se a gente for usar softwares estatístico, o pessoal da ciência de dados aí que está bombando, né? É uma profissão que está bombando, faz uso assim a rodo, tá? Desse conceito, dessa teoria, né? Estudo de testes, né? De aquelas, por exemplo, as notas do Enem, né? Que o pessoal vai estudar e ver a distribuição para calcular a possibilidade de ingressar em determinado curso, em uma determinada instituição. Tudo isso aí leva em conta a distribuição normal. Estudo de saúde, né, que leva em conta a informação de peso, altura, índice de massa corporal e dentre outros. A cara matemática dela não é muito amigável, não. Tá? Ela não tem uma cara matemática muito amigável, então é essa. Não vou ficar detalhando aqui. Ainda Só bem que vou você sabe, dizer. professor, que isso aí tá Oi? feio. O quê? Ainda bem que você falou que não é amigável, porque não É, tá mesmo. não, porque eu já falo logo isso, porque eu já sei que isso causa um certo susto e até em mim mesmo, assim, eu olho para isso, eu confesso que eu até ignoro, assim, não Quando tem mais preciso. símbolo e letra do que número, é quando tá sério esse Né? problema aí. Então, e para você ter uma ideia da complexidade dessa função, ela nem é possível ser calculada de forma analítica, ou seja, assim, a gente não consegue calcular na mão valores Show assim, de sabe? bola. É verdade, sabe? Até hoje, desde quando essa teoria foi criada, que foi lá pelo século XV, se eu não me engano, século XVI aproximadamente, não se descobriu como calcular analiticamente. Na realidade, se descobriu, mas é tão complicado, que se desistiu da ideia de apresentar isso num curso como o nosso, por exemplo, o cálculo manual. Entendi. E isso tudo é implementado, assim. Existem tabelas em livros que foram produzidas também pelos teóricos. Então, a gente faz uma manipulação que a gente chama de padronização. E aí, essa padronização leva a gente a poder usar tabelas que são prontinhas com os valores de probabilidades, sabe? É tipo aquelas tabelas que classifica a gente, se a gente está com sobrepeso ou tá abaixo do peso, coisas assim, sabe? Uhum. Bem, só eu queria chamar a atenção para uma coisa. Ah, o domínio da variável aleatória, né, o domínio em termos matemáticos mesmo, tá, da variável aleatória, da distribuição normal, é todo o conjunto dos reais, tá? Então percebe que, em teoria, tá? Em teoria, a variável aleatória ela pode assumir qualquer valor que vá até menos infinito e até infinito positivo, né? Eu posso representar isso até inclusive de outra forma. Eu posso dizer que a minha variável x ela pertence ao conjunto dos reais. Então, seria uma outra forma de dizer que ela pode assumir qualquer valor numérico. Qualquer valor numérico, mesmo, qualquer. Assim, na teoria, assim, tudo pode ter o valor de uma variável aleatória para distribuição normal. Outra informação importante com a medida de variabilidade, é isso que está sendo dito aqui, tá? Esse sigma, que é uma letra grega, ele representa a variabilidade dos meus dados, tá? Ou da minha variável aleatória. Essa variabilidade obrigatoriamente tem que ser maior que zero. Isso é quase que óbvio, tá? No entanto, não chega a ser completamente óbvio ou óbvio, porque há situações
ou fenômenos que ocorrem, um sigma igual a zero, ou seja, a variabilidade é nula. Isso quer dizer que não varia, tá? Claro que isso raramente acontece, mas isso é uma possibilidade. É aquela coisa dos fenômenos, ou fenômenos, é até errado eu falar assim, das realizações sistemáticas, tá? Sistematizadas. Sempre assim, é sempre assim, sempre infinitamente. E aí não tem variabilidade, então eu não posso fazer uso dessa teoria. Então eu preciso ter variabilidade nos meus dados, e os meus dados necessariamente precisam variar dentro do conjunto dos reais. Tá? Então seria essa a teoria. Todas essas distribuições que eu apresentei, elas podem elas podem ser representadas também graficamente, tá? Toda função matemática ela tem representação gráfica, ou quase toda. Tá? É que eu não apresentei, né, para todas as distribuições que a gente viu até então. No entanto, a distribuição normal, ela é muito conhecida pela sua forma gráfica, que é o que a gente chama, vocês talvez já tenham ouvido falar, na curva gaussiana. Por que que o gráfico da distribuição normal recebe esse nome? Por causa do criador dessa teoria, tá? Que foi Gauss. Foi um teórico aí, um matemático, lá do século XV ou XVI, aproximadamente, não me recordo ao certo, mas foi ele quem criou a teoria e ele conseguiu construir o gráfico da distribuição. E aí seria isso aqui, que eles também chamam de gráfico na forma de sino. Tem essa forma aqui de sino, aproximadamente. E esse gráfico ele tem um centro, tá? Então, ele é centrado geralmente na média, geralmente não, sempre na média dos dados, tá? Na média da variável que a gente está trabalhando, pesquisando assim especificamente. Por isso que é difícil a gente generalizar essa distribuição. Porque para todo fenômeno a gente vai ter uma média. E se a gente for considerar trabalhar, vamos supor, repetir um fenômeno inúmeras vezes, e aí a gente vai dizer, supõe, eu quero verificar quantos litros de água eu tomo por dia. E aí, litro de água é uma medida numérica, é uma medida que pode assumir qualquer valor real, teoricamente, ou em tese. E aí, todo dia a gente faz essa medida, a gente vai ter todo dia uma média. E se a gente fosse construir uma curva para cada dia, a gente ia ter assim milhões de curvas diferentes com médias diferentes. Então, basicamente, a gente quase que não conseguiria generalizar. A intenção da estatística inferencial, que é a que faz muito uso do conceito da distribuição normal, é justamente a generalização dos resultados, ou dos fenômenos, ou do comportamento desses fenômenos. Tá? E aí, a normal, ela tem essa, vou dizer assim, esse complicador, tá? Mas aí existe uma maneira da gente superar essa dificuldade. Lembra que eu disse, toda distribuição de probabilidade, ela tem associada a ela esses dois conceitos, tá? Que é o conceito de valor esperado, que é o que a gente também chama de média, então a esperança de x, o x é a variável aleatória. Nesse caso, a distribuição normal vai ser representada pela letra grega mi, que vai ser a média dos dados mesmo, média aritmética simples, tá? Dos dados. E a medida de variabilidade, a gente vai ver isso lá quando eu falar um pouquinho de estatística, né? Aqui a gente está falando de probabilidade, é o sigma ao quadrado, tá? Isso é a medida de variância. Então, essa é uma variância para cada população. Existe um conceito, todas essas distribuições têm esse conceito, tá? É que eu não comentei ali, a não ser na exponencial, quando a gente falar de distribuição acumulada ou função de distribuição, a gente está falando de coisas do tipo assim, f de x vai ser igual
a probabilidade do x não exceder um determinado valor. Isso aqui eu já me lembro que eu falei lá na exponencial, né? E isso tem um nome na teoria, tá? Na teoria é esse daqui, ó. Função de distribuição acumulada. Toda variável aleatória tem associada a ela esse conceito. No caso da distribuição normal, a gente não vai poder fazer o cálculo de forma manual, analítica, como a gente chamaria. Então, por isso que a gente vai recorrer a tabelas, a transformação, padronização ou um programa computacional, para a gente poder obter os resultados. Para superar essa dificuldade ou esse complicador, tabelas foram produzidas. Vou já mostrar para vocês aqui até, estou com um PDF aqui aberto para mostrar. Para superar esse complicador e para essa finalidade, né, para o uso. Tá? Aqui tá bem ruinzinha, né, essa imagem, mas eu queria tirar. Eu vou tirar e vou apresentar para vocês aqui uma tabela mais limpa que eu tenho aqui. Essa aqui. Essa aqui é uma tabela retirada de um livro de estatística, né? Em geral, essas tabelas vêm elas vêm nos anexos ou nos anexos dos livros, tá? Acho que cresceu demais, né? Reduzir um pouquinho. Diminuiu demais. Eita, Marcelo. Será que eu consigo colocar 190 aqui? 80? E na tentativa e erro, né? Agora melhorou. Então, olha só. Essas tabelas, elas sempre vêm nos anexos dos livros e elas vêm assim identificadas. Essa aqui, ó, tem um monte de valor aqui. Todos esses valores são valores de probabilidades, tá? Mas vamos tentar entender como que a gente faz a leitura dessa tabela. Primeiro que ele chama isso de distribuição normal padrão acumulada. Então, é a distribuição padronizada, a distribuição normal padronizada, só que ela está apresentada de maneira acumulada. E aí, de maneira acumulada, se a gente olhar aqui para esse gráfico, não sei se vocês vão enxergar, mas eu posso aumentar aqui, bem, só para a gente ver o gráfico. Então, tá aqui, fica desfocado, né? Perde resolução. Mas aqui, ó, tá vendo a curva normal, tá? E percebe essa em cinza aqui, ó, ela vai acumulando até certo ponto. Em teoria, essa área que fica embaixo da curva normal, ela tem valor igual a 1. Ou é o análogo ao 100%. Se toda a minha área aqui embaixo dessa curva ou desse gráfico fosse pintada de cinza, eu estaria dizendo que eu estou utilizando toda a área, ou seja, o valor 1, ou seja, a área é igual a 1, ou seja, é a área total. Em percentual, mais do 100%. Eu estou usando 100% da área. Tá? No entanto, em termos práticos, a gente geralmente procura encontrar valores parciais, né? Vou dizer assim, não em toda a área, mas dentro de uma faixa de valores ou até um certo valor. Essa tabela aqui é uma das versões das tabelas de distribuição normal, tá? Porque existem algumas versões diferentes. A meu ver, essa é a mais fácil de ser usada para quem não tem o hábito de utilizar. Né? Agora, eu, por exemplo, eu já usei essa, já uso umas outras com uma certa frequência, então eu já sei mais ou menos a diferença e como utilizar cada uma de forma diferente. Aqui tem um texto informativo, diz assim, ó, fornece o feed Z. Z é a variável x padronizada, tá? Então, x passa por uma transformação, eu vou já mostrar para vocês. Φ é a distribuição acumulada, é aquela F maiúscula de x que eu mostrei para vocês, tá? Então, ela vai do menos infinito, então ela vai aqui desde a área a extrema esquerda dessa curva até algum determinado ponto que ele está chamando de Z. E aqui dentro da tabela, se vocês olharem aqui a primeira linha, varia de 0,01 em 0,01, ou seja,
Começou no 0, 0,01, 0,02, até o 0,09. E aqui, e isso vai representar, isso que está na primeira linha, o segundo dígito do número, tá? Aqui na primeira coluna, a gente vai encontrar valores, esses valores que estão pintados em negrito aqui, tá? Estão negritados nas bordas da tabela, são valores que vão estar localizados aqui na abscissa desse plano cartesiano, tá? A abscissa é o eixo horizontal, o eixo que a gente chama de X, né? Porque é esse eixo que vai passar uma reta vertical e vai delimitar essa área cinzenta, acumulando até esse ponto que a gente vai encontrar aqui nessas bordas. Vamos supor que aqui esse ZP, que está bem aqui, ó, aqui no gráfico, ZP, digamos que ele seja, passou do zero, né? Então, vamos supor que ele seja 0,83. Então, a gente tem aqui na linha do 0,8 e o 3, que é o segundo dígito desse número, a gente vem, caminha aqui até essa coluna do 0,03, e aí a gente cruza essas informações. Então, eu tenho um valor aqui, ó, 0,7967. 0,7967 seria a área cinzenta pintada. Até o 0,83, a área que vai ficar à esquerda desse ponto que eu estou delimitando aqui, vai ser igual a 0,7967. É como se fosse 79,67% da área abaixo dessa curva. Tá? Assim, em prática, seria essa a interpretação. Bem, vamos voltar lá para o slide. Não vou me demorar muito, não, tá? Eu sei que essa teoria é mais pesada, então, assim, para diluir, assim, eu sei que não é uma aula rápida, não vai acontecer. Essas tabelas, inclusive essa que eu acabei de mostrar, ela tem uma especificidade, tá? Ela tem uma especificidade. Qual é? A média... Eita, a média da minha variável transformada, que não é mais x, tá? Z, vou mostrar ali para frente, mas eu já vou adiantar aqui, ó. Essa transformação aqui, ó, eita, Marcelo. X menos a média dos dados dividido pelo desvio padrão. Ah, então, quando eu faço essa transformação aqui, o valor x subtraído da média dos dados, e essa diferença dividida pelo desvio padrão dos dados, eu estou padronizando a minha variável x e transformando ela em z. Tá? Quando eu faço essa transformação matemática, eu vou garantir que a média da variável z, que também tem distribuição normal, vai ser igual a zero. E que a variância dessa variável aleatória transformada vai ser igual a 1. Que é justamente essa informação que eu estou trazendo aqui. Ó. Tá? Sempre, independente da variável x, sim, independente da variável x. Quando eu aplico essa transformação aí, não era isso que eu queria. Epa, é isso aqui, ó. Essa transformação aqui, ó, sempre que eu aplicar, independente dos valores de x, eu sempre vou chegar nisso aqui, ó. Numa distribuição normal com média zero e com variância 1. Tá? Isso já é garantido, isso já é um fato. Toda vez que eu transformar desse jeito, eu mudo esses parâmetros para 0 e 1. Que é o que está escrito aqui. Qualquer variável aleatória x, com distribuição normal, então essa é uma exigência, a x tem que ter distribuição normal. Ah, como que eu sei que ela vai ter distribuição normal? Bem, primeiro, assim, ou a gente vai acreditar que tem, né? Vamos supor, eu vou dar um conjunto de dados e a gente vai supor, assim, vou supor dizendo assim, olha, essa aqui é uma variável numérica, né? Quantitativa, contínua, e ela tem distribuição normal. E aí acreditar no que eu estou dizendo. Ou
a gente fazer um teste. Existem testes que verificam se eu posso considerar que aquele conjunto de dados quantitativos contínuos tem distribuição normal, tá? Então, isso é coisa mais para frente, né? A gente nem vai chegar lá, mas a gente vai, aqui, nesse nosso curso, a gente vai acreditar, tá? Então, vocês vão ter que acreditar que a variável tem distribuição normal. Bom? Bem, mas ela vai poder ser convertida. Olha só aquilo que eu tinha mostrado já para vocês. Aqui. Tal da transformação. Então, eu tenho um conjunto de dados e aí eu aplico em cada valor desse conjunto de dados essa transformação. O primeiro valor menos a média do conjunto dividido, essa diferença dividido pelo desvio padrão do conjunto, aí eu vou ter um primeiro valor de Z. Aí eu pego o segundo valor de X, subtrai da média do conjunto. Essa subtração dividido pelo desvio padrão do conjunto, eu vou ter um segundo valor de Z. Tá? Seria... Deixa eu ver se eu consigo. Lá na planilha. Vamos supor. Bem aqui. Deixa eu ver. Bem aqui. Vamos supor que a gente tem aqui a variável x, né? E aqui a gente vai ter a variável z. Tá? Como que eu vou transformar o x e z? Vamos supor que a gente tem aí altura, né? A altura dos alunos da FAC, do noturno. Vamos supor que a gente tenha gente de 1,52, tem gente de 1,76, 1,81, 1,65, 1,62, 1,74 e coisas assim, né? Vamos supor que a gente tem aqui uma amostra, né? Como que eu vou converter para Z? Então, a gente tem que extrair a média desse conjunto, né? Então, vamos supor aqui que a gente calcula aqui, ó, a média vai ser igual. A gente vê em média simples, né? Média desse conjunto aqui, tá? Desse conjunto. Beleza, fechei. Tá ali, ó. A média então, vamos deixar só com 2 casas decimais, né? 1,68. E qual é o desvio padrão disso aí? Eu não vou entrar. Eita, travou. Maravilha. O desvio padrão, vou colocar assim, ó, o DESV-PAD, só para a gente simplificar. O desvio padrão também é uma função estatística, que aqui é o DESV, se não me engano, é DESV-PAD, ponto A. Esqueci, aqui é amostral, amostral. DESV-PAD-A. Aí a gente marca aqui. Fechou o parênteses e aperta o Enter. Então, esse é o desvio padrão. O conceito de desvio padrão, eu vou falar na aula de estatística. E aí, vamos supor, cada um desses valores eu vou transformar em Z, tá? Então, vai ser assim, ó, igual, parênteses, esse daqui menos a média do conjunto, fechou lá, ó. E aí, eu vou dividir pelo desvio padrão. Pode ser negativo? Pode, tá? Teoricamente pode. Então, a gente transforma cada um desses valores em Z. Vamos supor, como a gente vai fixar, né, a média, então a gente coloca aqui o cifrão. E vai fixar também o desvio padrão, coloca o cifrão. Aí a gente pode arrastar. Então, pronto. Ó. Cada valor tem o seu respectivo Z. O X era isso, o Z dele é isso. O outro X era isso, o Z dele é isso. A média é para ser aproximadamente zero, tá? É para ser exatamente assim, na teoria é para ser zero, né? Mas assim, vai ser aproximado. Vamos ver se vai. Se não der. Deixa eu ver. Ai, deu. Também, não passei vergonha com vocês. E o desvio padrão? Desvipad. Esse aqui. Desvipad A. TPA. População, não. Esse aqui, ó.
E vamos. Será se eu... Aproximadamente 1. Deixa eu só ver uma coisinha. Eita, olha, tá aqui, ó. Eu vim até o 8, não é, né? É até o 7, tá? O 7. Eita. Aí eu tinha errado aqui, ó. A média estava errada aqui. Tá? Não, o desvio padrão estava errado aqui. Enfim, era um deles dois. Então, de 0 e 1, ó. Média 0 e 1. Ó, para qualquer valor, se eu criasse um outro conjunto de x aqui, e aí eu ia calcular os valores de z de cada um deles, aí eu ia extrair a média e o desvio padrão, eu ia chegar no 0, 1. Então, tá bom? É só para mostrar para vocês na prática como que essa teoria funciona. É bonitinho até. Deixa eu voltar lá no slide. Então, essa transformação, ela funciona bem para qualquer conjunto de valores. Vamos ver aqui um exemplo. Não vou demorar muito não, tá? A gente fez esses exemplos aqui, a gente encerra. Diz o seguinte, ó. Uma população de entrevistadores... se vocês quiserem, depois eu compartilho aquela planilha, tá? Acho que é até legal para vocês. Eu vou compartilhar. Uma população de entrevistadores, após um período de treinamento, eu só não salvei ela, então eu não posso esquecer de salvar. Após o período de treinamento, foi submetida a um teste padronizado de avaliação de conhecimentos adquiridos. E aí, a média desses testes, né, aplicado nessa população, foi uma média de 100. E desvio padrão de 10. Então, na população, tá? O que ele está me dizendo aqui na população? Isso quer dizer que, quando a gente fala de população, a gente está falando da média populacional. Ele está dizendo que a média é 100 e que o desvio padrão, então, o desvio padrão populacional, a gente representa tudo por letra grega, é 10. Se presumirmos que as notas são distribuídas normalmente, então a gente está assumindo aí que essas notas têm uma distribuição normal, ou seja, elas se comportam assim, se distribuem em torno da média, igual aquela curva de sino, aquela curva de Gauss, é isso que a gente está dizendo, tá? Pensando no gráfico da distribuição, está pedindo para a gente calcular as probabilidades dessas notas estarem entre 100 e 120. Qual é a probabilidade desse conjunto de notas estar entre 100 e 120? Tá? Sendo que a média é 100 e o desvio padrão é 10. Letra B. A probabilidade das notas serem superiores a 120. A probabilidade das notas serem superiores a 80. D. A probabilidade das notas estarem entre 85 e 115. E a probabilidade das notas serem menor que 125. Então, eu vou mostrar a resposta de todos esses itens, tá? Não vou demorar, não, juro para vocês. Então, no item A, é isso que ele está pedindo. A probabilidade das notas que eu estou representando pela variável aleatória x está entre 100 e 120, lembrando que a gente disse que as notas têm distribuição normal, com média igual a 100 e desvio padrão igual a 10. Ué, mas por que está aparecendo 100 aqui? O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. E o que aparece aqui dentro da distribuição normal é a variância, tá? É a variância. Portanto, para a gente obter o valor numérico do desvio padrão, é extrair a raiz quadrada do que está aqui. Raiz quadrada de 100. Portanto, o desvio padrão é 10. Então condiz com o que eu mostrei ali, tá bom? Vejam só, se eu quero obter, não é aqui, se eu quero obter essa probabilidade, ó, da minha variável estar entre 100 e 120, para eu fazer um uso daquelas tabelas, eu vou ter que padronizar, tá? Eu vou ter que padronizar. Eu vou mostrar só esse com o uso de tabela, depois eu mostro um site que é super legal e depois eu posso mostrar até na planilha Excel, é que eu fico me empolgando, eu não quero ir muito além, senão, tá? Mas vejam só, eu estou pegando isso aqui, ó, tá? O 100 e o 120 aqui, ó. Então, tá aqui o valor de x,
E está aqui o valor de x original, 100, 120. E eu vou padronizar isso, vou transformar isso em z. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer uso da tabela. Tá? Eu quero fazer uso da tabela. Aqueles valores tabelados que eu tenho são para a distribuição normal, que tem média zero e variância igual a 1. Por isso, quando eu efetuo a transformação para z, eu mudo a média e mudo a variância, porque até então a média aqui é 100 e a variância é 100 também, ou o desvio padrão é 10, que é sigma, né? Então, essa conta que aqui aparece, essa conta aqui, ó, que está aparecendo ó, aqui, tá? Nada mais é do que a transformação para z, que é o valor de x menos a média dividido pelo desvio padrão. Esse que está aqui, ó. Está aqui o x, que é 100, que é esse valor aqui, tá? Do problema. X menos o 100, que é a média. Então, coincidiu 100 menos o 100, dividido pelo desvio padrão, sigma. No caso, é 10. Então, essa conta, ó, 100 menos o 100 é 0, 0 dividido por 10 é 0. Está aqui, ó, 0. Virou z, né? Então, fica z aqui. Agora eu vou pegar o segundo valor do x que eu quero trabalhar, 120. 120 menos a média, que é 100. Então, é 20, né? Dividido pelo desvio padrão, que é 10. Então, 20 dividido por 10, 2. Então, a gente quer, no intervalo padronizado, né, vamos dizer assim, de 0 a 2, que está aqui, ó, de 0 a 2. Tá? De 0 a 2. E aí, essa aqui, vamos supor que isso aqui seja aquela curva gaussiana, tá? É que ela tá mais... Tá um pouquinho diferente, tá mais gorduchinha. Mas vamos supor que seja aquela curva gaussiana. Então, qual é a região embaixo da curva que eu estou procurando quando eu padronizei? A média virou zero. Lembra que eu disse, o centro da curva é a média. Tá? Então, isso aqui é a média. A média virou zero quando a gente padroniza. Então, o centro é o zero agora. Então, acima do zero está o 2, né? Digamos, a direita do zero está o 2. Então, do zero até o 2, então essa área que está pintada aqui, ou riscada, né, que a gente chama achurada, é a área que eu quero calcular. Então, essa área que eu quero calcular é uma medida de probabilidade. Se eu olhar lá na tabela, como é que a gente vai chegar nesse valor de 0,4772? Aí eu vou ter que quebrar a cabeça de vocês um pouquinho. Vejam só. Deixa aqui. Eu vou compartilhar assim que eu acho que fica mais melhor. Fica melhor. Vejam só. Vou lá na tabela. A tabela está aqui. Então, olha só. Se essa aqui é cumulativa até o 2, eu tenho que tirar... Quando eu... Assim. Vou voltar no slide. Preciso explicar uma coisinha aqui. Se eu tenho o centro sendo zero, e se isso quer dizer o quê? Eu dividi essa área embaixo do gráfico da curva gaussiana em duas áreas de mesmo tamanho, tá? Pensando em termos de probabilidade, então a gente tem aqui essa área. Se toda área vale 1 e eu dividi em duas áreas de mesmo tamanho, ou seja, simétricas ou iguais, quer dizer que cada uma delas vale 0,5. Ou seja, 50% é 50%. Tá? Por que eu quero falar dessa informação, trazer essa informação antes de ir lá para a tabela? E aqui está acumulada. E eu quero só a partir do zero. Quero do zero até esse ZP, que no caso vai ser 2. Então, eu vou precisar tirar, nessa tabela aqui, essa área abaixo do zero, que é meio. Então, até o 2... Cadê o 2? Tá aqui, ó, 2,0. O segundo dígito é 0. Então, é na coluna do 0,0. Então, é aqui mesmo. 09772. Mas só que é acumulada desde o menos infinito até o 2. E aí eu vou ter que retirar essa área aqui, ó, que está na esquerda do zero, que vale a 0,5.
Por isso, 0,9772 menos meio. E aí que dá exatamente isso que está aqui. 0,4772. Ah, mas não tem uma maneira mais fácil de obter? Tem. Por isso que é a que eu vou mostrar aqui. Tem um site que eu super gosto dele, ó, que é esse aqui. Tem um site, inclusive, lá da universidade, do meu orientador de mestrado, professor Paulo, e ele fornece isso para a gente muito mais facilmente. Vamos supor, está aqui a curva gaussiana. A curva gaussiana, a média é 0, o desvio padrão é 1, né? E aí eu quero que o limite inferior seja 0 e o superior seja 2. Calcula. Tá ali, ó. 0,4772 sem muito sofrimento, né? Inclusive, a gente nem precisaria passar por essa transformação aqui, olha, tá? Se a gente colocasse já esses valores diretos 100 e 120 e a gente expressar para ele a média, que é 100, e o desvio padrão, que é 10, se a gente colocasse aqui, ó, 100 e aqui o 120, e a gente dizer que a média é 100 e que o desvio padrão é 10, qual vai ser o valor? Olha, igualzinho, ó, 0,4772. Ele só muda aqui, ó, os valores no eixo X. Tá? Ele, inclusive, calcula, ele desenha a curva gaussiana para a gente. Com tudo bonitinho. Né? Ó, muito legal. Tá? Então, esse aqui eu só tentei assim, mostrar de uma forma mais sofrida. Tá? Ah, e no Excel, dá para calcular? Vamos tentar fazer no Excel rapidinho, só para a gente. Olha só. A gente tem assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro. A inv, deixa eu ver se é a inv.norm. Acho que é essa aqui, ó. Rapidinho. Retorna ao inverso de distribuição cumulativa. E o desvio padrão especificado. Deixa eu ver aqui. A probabilidade. Não, eu vou precisar fornecer a probabilidade. Então, não é a inversa, não. Então, é dist.norm. E o padrão. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Dist.norm.in. Então, eu vou colocar o x. Vocês vão ver que eu vou precisar fazer três cálculos. Então, eu vou colocar até o 120, que vai ser acumulada. Eu desvio padrão na média primeiro, que é 100. O desvio padrão, que é 10. E tem um argumento lógico, que é aqueles verdadeiro ou falso, sabe? Nesse caso é verdadeiro. Eu quero acumular até o 120. É verdadeiro. Tem lá, ó, 09772. Agora eu vou ter que calcular o dist norm, né? Ponto norm. Isso aqui. E aí eu quero acumular até o 100. Informar a média da distribuição, que é 100, o desvio padrão, que é 10, e o argumento lógico, que é cumulativo? Sim, é verdadeiro. Então, se a gente subtrai aqui, ó, igual esse superior menos esse aqui, a gente chega naquela mesma região, tá? Ó, na planilha Excel também é possível calcular, claro que com alguns trabalhinhos a mais. Né? Lá no site, depois eu passo para vocês esse endereço aqui, tá? O site do... Bem, mostrado isso, a gente pode fazer os outros itens muito mais rapidamente, né? A probabilidade de x ser maior que 120. Né? Lembra que a média da população é 100 e o desvio padrão é igual a 10. O desvio padrão, então a gente vai lá, informa isso. A gente só precisa ter um cuidado aqui, ó. Se a gente quer calcular os valores inferiores, a gente deixa isso marcado. Se a gente não quiser, a gente desmarca e aí a gente calcula o outro caso. Se eu não me engano, rapidinho. Quero maior que 120, né? 120. Se não me engano, é isso aqui. 120. Deixa eu ver se é isso. Será? É isso mesmo.
Eu desmarquei essa caixinha aqui, eu coloquei como o menor valor, ou seja, é dali para mais, informei a média e o desvio padrão e pedi para calcular. Essa área aqui, ó, essa cauda aqui, ó, dos 120 para mais. 120, não sei se está aparecendo, deixa eu ver se eu aumento. Aumentei. Dos 120 para mais. Essa região tem essa área aqui, em termos de probabilidade. Tá? E é exatamente isso aqui, ó. 2, a gente padronizou, transformou para Z, isso vira 2. Né? Do 120 vira 2. E dá aquele 0,0228. A probabilidade de x ser maior que 80. Lembrando, média é 100. É tudo da mesma população, tá? Não mudou a média populacional, nem o desvio padrão, que é 10. Que é 10. Vamos lá. Então, a gente quer maior, né? Maior que 80. Eu acho que isso aqui está errado. Errado. Acho que foi um copia e cola de forma errada. Maior que 80, né? Maior que 80, desmarcada a caixinha, com essa mesma média, desvio padrão. 80, olha só, 09772. Ah, não, estava certo. É isso mesmo. Tá meio estranho, tá? Mas é isso mesmo, 09772, ó. 09772. Maior que 80, então é de 80 para mais. Tá? Então, essa área toda vale 09772. Entre 85 e 115. Tá? Entre 85 e 115. Espera aí, eu vou tirar meu celular daqui que eu esqueci de tirar da internet. Desculpa. 85 e 115. Vamos lá. Então, aqui a gente vai precisar 85 superior a 115. Eu não sei se tem que marcar a cauda aqui. Deixa eu ver. Não, não precisa. Então, entre 85 e 115, está mais ou menos aqui, ó, 85 e 115. Aqui, ó, que dá 08664. 086. Vocês estão enxergando o gráfico? Eu esqueci de perguntar. Ou eu estou falando... fazendo papel Estou Sim, enxergando professor. sim, professor. Sim? Sim. Ah, então tá bom. Eu esqueci de perguntar, achei, porque eu já fiz isso. Às vezes eu estou achando que eu estou mostrando, né? Lá aqui, nas aulas remotas, eu achava que estava mostrando e falava. Ninguém me dizia nada. Aí até que eu perguntava bem depois, e aí, vocês viram? Não, não estava aparecendo. Eu queria arrancar os cabelos que eu não tenho. E por fim, aqui, ó, probabilidade do x ser menor que 125. Nossa, esse site aqui é maravilhoso. Eu vou passar ele para vocês, tá? Depois, assim, para vocês fazerem os exercícios que vão estar na lista. Aqui é menor que 125. Menor que 125. Ó, menor. Menor, então a gente tem que marcar essa caixinha aqui, ó. Marcar. Tem que limpar isso aqui. A média não mudou, né? Porque a gente está na mesma população. Média 100, variância 10. Desculpa, desvio padrão é 10. 09938. 938. É quase toda a área, né? Menor é desde lá do comecinho, que essa curva ela é assintótica, como a gente diz, ou seja, ela nunca toca no eixo X, ela vai até o infinito, mas ela nunca vai tocar. Isso na teoria, né? No eixo X. Belezinha? Então é isso, tá? Essa parte aqui é o que a gente viu de teoria de probabilidades. Isso aqui não é nada diante do que existe, mas é o que deu para apresentar. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho de estatística básica, tá? E aí eu vou apresentar para vocês como que a gente vai realizar a nossa atividade avaliativa. Tá? Tem aqui esses slides, agora sim eu vou compartilhar com vocês. Tem aqui umas referências bibliográficas bem legais, de onde eu retirei, inclusive, boa parte dessa aula, dessas aulas, né? E todas que a gente apresentou. Certo? E vocês querem falar alguma coisa?
Querem perguntar alguma coisa? Natália está quietinha, ela está aí mesmo? Se puder usar esse site aí no dia da prova, eu tô feliz. Ah, não, pode usar, né? Na realidade, a prova...